fazer sua oração, pedindo que Deus lhe ajude a aguentar a lida bruta. Depois monta e vai pro campo, levando Deus na garupa. O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço já não aguenta o depuxo, é Deus quem sustenta o índio todos os momentos da lida, amigo que o acompanha até depois desta vida. Bom dia! Está começando aí mais um programa Maná do Sul, nosso programa aí de todas as manhãs. Eu sou aí o Ronaldo Santos e vou na tua companhia aí até às 7h30, 30 minutinhos aí, escutando um belo louvor gaúcho, meditando aí na palavra de Deus e fazendo aí a nossa oração para iniciarmos nosso dia aí com o pé direito. Então, a partir de agora, né, já vamos de imediato ouvir aí o nosso louvor para abrir o nosso programa, acordar aí, né, quem está se levantando da cama, quem está aí tomando seu cafezinho. Vamos ouvir aí um belo louvor, bem embalado, banda Opus Dei, e em seguida vamos retornar aí para o nosso estudo bíblico, a nossa meditação diária. E no final vamos estar fazendo uma oração. Vamos ouvir aí então belo louvor, banda Opus Dei. Pra cima, Simone! Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? O homem sem Deus é um pobre peregrino, andando sem destino, sem saber aonde vai, vivendo de aparência distante da sua luz. Lá vai ele caminhando, carregando a sua cruz, vivendo sem esperança, afastado de Jesus. E aí? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? E aí? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? O homem sem Deus é um pobre peregrino, andando sem destino, sem saber aonde vai, vivendo de aparência distante da sua luz. Lá vai ele caminhando, carregando a sua cruz, vivendo sem esperança, afastado de Jesus. E aí? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus
Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem. E quem aprendeu a cantar agora vai soltar a voz aí. Mão pra cima, Simão! Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? Mas quem tem Jesus tem tudo, quem não tem. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada? Oh, maravilha, Porto Alegre de Jesus, aê! Aí ouvimos banda Opus Dei. Banda Opus Dei é tudo de bom, né? Quem tem Jesus tem tudo. Olha aí a dica já do hino, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus tem nada. Tem nada. Não sobra nada. Tira Jesus, não sobra nada. E nós vamos, justamente, a partir de agora, vamos meditar numa palavra hoje a respeito aí da solução definitiva do pecado. Na solução definitiva de Deus. Nós estamos estudando aí já há mais de uma semana o problema da humanidade que se chama pecado, né? E nós temos visto aí que, olha, a lei, os mandamentos não resolveram o problema do pecado. Os sacrifícios de sangue de animais não resolveram o problema do pecado. E as obras, a Bíblia é taxativa, ela não resolve o problema do pecado. Não adianta querer fazer boas obras para ganhar algum mérito diante de Deus, porque não é o problema não está naquilo que nós vamos fazer. O problema está naquilo que nós somos, né? Então, é a nossa natureza que está caída, que está enferma. Então, não adianta eu querer praticar coisas se o meu problema não é as minhas obras, mas é a minha natureza. Então, a Bíblia é taxativa, que as obras também não resolveram e não resolvem, né? Ou seja, a nossa salvação está fora de nós, fora do nosso alcance. Não tem o que a gente possa fazer, né, para resolver. Mas a Bíblia aponta uma solução. É isso que nós vamos ver hoje, né? Quem é a solução definitiva do problema universal da humanidade, do ser humano, né? A solução está em Jesus. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia afirma que Jesus é o centro da solução. E a Bíblia ainda diz que ele é a solução. Ele não é uma das soluções, ele é a única solução. A solução exclusiva de Deus. É o caminho de Deus, é a porta que Deus abriu. Inclusive é uma porta escondida, misteriosa. A Bíblia diz que o mistério de Cristo foi só revelado agora. Antes estava oculto, escondido, ou seja, era uma surpresa, era uma carta na manga que Deus tinha, né, preparado para revelar agora para nós na nossa época, na nossa era, né? Então, só que a Bíblia ainda diz que esta resposta ainda está oculta a muitos, né? Essa resposta, a verdade, a solução da nossa salvação está escondida em Jesus. Mas nós estamos aqui querendo revelar, nós viemos aqui para revelar esse segredo, esse mistério oculto, escondido, né, na eternidade. Se era um mistério e estava escondido, significa que Satanás não sabia, os demônios não sabiam, não faziam ideia, né?
E Deus só revelou agora na pessoa de Cristo e pegou a morte, pegou os infernos, pegou Satanás, pegou os demônios, tudo de surpresa. E o homem que não tinha solução, que não tinha chance, abriu uma luz no fim do túnel, né? Mas vamos lá, né? Então, nós vimos então a insuficiência da lei, dos sacrifícios dos animais e das obras humanas. E nós estamos vendo que as escrituras apontam então para uma solução, uma única e exclusiva solução. E a Bíblia diz que Jesus é a solução. Jesus, ele mesmo se declara, né, em João capítulo 14, ele diz que eu sou. Jesus diz que Jesus diz, ele é a verdade. Ele é a vida, né? Então, não existe outra forma, outro caminho, outra ponte, né? Quando Jesus diz que ele é a vida, ele é a verdade, ele é o caminho exclusivo, né? Ele já está dizendo que não tem outro caminho, né? Esse artigo definido, né? Eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele já está dizendo que ele é exclusivo, não existe outro caminho. Deus não tem outro caminho, Deus não tem uma outra alternativa, né? Deus não tem assim, não deu certo essa estratégia, vão ter que puxar uma segunda, né? Ou seja, Deus não tem uma segunda, é só essa, né? Então não existe aí uma segunda tentativa, uma segunda proposta, uma segunda chance. É só essa chance. Jesus, ele é a solução, né? Só que daí surge a pergunta, por que ele é a solução definitiva? O que transforma Jesus nessa solução definitiva? O que ele é diferente dos demais? Né? O que ele é diferente das obras? O que ele é diferente dentro do contexto da lei? O que ele é diferente, né, dentro dos sacrifícios? E no meio da humanidade, porque ele era homem também, né? Ou seja, era humano, né? O que torna ele especial para ele ser a solução? Né? O que a Bíblia diz? Então, em primeiro lugar, Jesus, ele não é um ser humano comum, simples, né? Jesus, o nascimento dele já foi especial. O nascimento dele já não seguiu a ascendência dele, né? Aliás, a descendência dele não foi descendente de Adão. Então, ele não tem a descendência adâmica. Ele não veio da raiz do pecado de Adão. Então, ele é um ser humano que foi introduzido no mundo pela Virgem Maria, só que ele não veio da raiz adâmica. Então, o nascimento dele já é um nascimento especial. Ele é um indivíduo especial. Então, já está uma das grandes diferenças, né? Então, ele é um homem diferente. Mas, nós olhamos assim, e vendo a vida de Jesus, o ministério de Jesus, nós vamos ver que ele não foi só um mestre também. Ele não foi só um profeta, um exemplo moral, ético, né? A Bíblia vai mostrar que ele não pecou. Ele nunca pecou. Ele era um homem sem pecado, né? Então, a Bíblia já registra que ele era diferente. Ele nasceu diferente, né? Nasceu através de um milagre. O seu nascimento aí foi milagroso, a forma que ele entrou no mundo. E
e ele viveu uma vida sem pecado. Nunca pecou, né? Então, a Bíblia já diz que ele era um indivíduo diferente. E por que um homem comum não pode exigir, não pode cumprir a exigência da lei? Por quê? Porque um homem comum, se ele morrer, a Bíblia diz que todos pecaram, toda a humanidade pecou. Então a Bíblia diz que todos pecaram e a lei diz que o salário do pecado é a morte, né? Importa que o pecador morra. Então, para que aquele pecado seja eliminado, só existe uma forma daquele pecado, aquele delito ser eliminado. A pessoa tem que ser eliminada. Aí, eliminando a pessoa, o pecado é eliminado, né? Ele deixa de existir, mas a pessoa também. Ou seja, só tem uma forma de apagar aquele pecado, é apagando a pessoa, mas aí ela não se salva, né? Porque o sangue eliminou ela e eliminou o pecado junto. Então, um pecador que morra, ele não consegue redimir nem a sua própria falha, o seu próprio pecado. Ele simplesmente morre e acaba aquele pecado. Mas ele não redime nem a alma dele. Muito menos a alma de uma outra pessoa. Então não adianta nós morrermos e darmos o nosso sangue, porque o nosso sangue é impuro, pecaminoso, ele só vai eliminar o nosso pecado e não vai trazer redenção nem para nós, nem para ninguém. Então a morte de um ser humano pecador, ele não dá crédito, não traz crédito, né? Isso só poderia acontecer se um ser humano morresse sem pecado. Porque daí, se ele morrer sem pecado, a morte dele ficaria de crédito por uma outra pessoa. Então, uma outra pessoa que morresse com pecado teria aquele crédito daquela morte sem pecado. Então, nós já começamos a entender a morte substitutiva, né? Redentora, vicária, né? Já começamos a ver essa possibilidade na vida de Cristo, porque ele não tinha pecado. Então, se ele morrer, ele pode substituir um pecador, né? Só que aí tem um detalhe, né? Aí tem um detalhe. O sacrifício de Cristo, ele é acima, muito acima de um ser humano, né? Porque a Bíblia declara que ele é Deus. A Bíblia declara que ele é Deus encarnado. Ele largou a glória e veio e encarnou. A doutrina da encarnação. Não é a doutrina da reencarnação. É a doutrina da encarnação. É quando Deus vem e se veste de carne, né? Ele entra na carne. Ele entra no mundo, na carne, na pessoa de Cristo. Então, ele não era um homem comum. Ele era Deus encarnado. E quando Jesus é Deus encarnado, aí é o seguinte, aí muda a história. Aí aqui que tá o segredo. Porque se ele era Deus encarnado, aí a vida dele é uma vida eterna. Porque Deus é eterno. Não existe nenhuma outra criatura que é eterna. O que é eternidade? É um dos atributos incomunicáveis de Deus. Não existe ninguém eterno, só Deus ele é eterno. Por isso que os judeus chamam ele o eterno, né? Ou aquele que sempre vive, né? Ou vivou. Um dos nomes de Deus é Eu Sou. Foi que ele se manifestou para Moisés, né? Eu sou. Qual é o teu nome, Senhor, para que eu vá e fale? Ele diz, por que tu me pergunta o meu nome? Diz que o Eu Sou te mandou. O Eu Sou significa eu sempre sou. Eu sou eterno, né? Então, inclusive Jesus disse, antes que Abraão vivesse, eu sou.
Jesus já disse assim, ó, já deu uma dica para os judeus, ó, eu sou o eu sou, né? Então eu sou eterno. Então Deus é eterno, não existe nenhuma outra criatura eterna, não existe. Ah, mas e os anjos? Não, os anjos tiveram um princípio. Deus criou os anjos, mas antes da criação eles não existiam, só Deus que existia. Então não existe nenhuma criatura que veio de Deus eterna. Só o próprio Deus é eterno, por isso que ele não consegue comunicar esse atributo a ninguém, porque só ele que é eterno, só ele que sempre existiu. Não existe outra criatura que tenha esse mesmo atributo. Todas as outras criaturas passaram a existir, ou seja, foram criadas. A criatura ela foi criada. E se ela foi criada, ela teve um princípio. Só que Deus é eterno. E se ele é eterno, ele é infinito. Ele sempre existiu, sempre existirá. Então, a pessoa de Deus é diferente. Se ele tem uma vida infinita, porque Deus é infinito, o sacrifício dele é infinito. Simples assim, né? O sacrifício de Jesus é infinito, eterno. Então, o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus é um poder eterno. É um sacrifício acima do que a lei precisava. Muito acima. Nós nunca vamos chegar lá no sangue de Deus. A morte de Deus, né? E Jesus, ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Se ele não fosse Deus, se ele fosse só uma criatura, nós ia ter problema, né? Ia ter problema, porque daí o sangue dele não é eterno, o sacrifício dele não é eterno, a vida dele não é eterna, não é infinita. Como é que ela vai ter a capacidade de redimir toda a criação humana? Nós íamos ter dificuldade na nossa teologia, né? Agora, quando o sangue é do próprio Deus eterno, a morte vicária é do próprio Deus eterno, aí sobra crédito. Para todos os homens que nasceram, os que estão vivos, que ainda vão viver, sobra, porque Deus é infinito. Agora imagina um crédito infinito. Você já imaginou um cartão de crédito infinito, que você gasta e não tem fim? É assim que é o que Deus foi lá e pagou. O próprio Jesus foi lá e pagou acima do que nós precisávamos. Sem ele, nós não alcançava. Com ele, o crédito é muito acima do que nós precisávamos, né? Então, olha o poder do sangue de Jesus. Por isso que se diz, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar, para nos salvar. Alguém diz assim, mas o sangue do bode também tem poder. Não sei que sangue de bode tem poder para fazer alguma coisa. Para salvar não tem. A Bíblia diz que nem sangue de bode, de pomba, de nada, de galinha, não tem poder para nos salvar, né? Ainda que tenha algum outro poder aí desconhecido, eu não sei. Agora, para salvar, o sangue de Jesus tem poder infinito. É isso que a Bíblia diz. Por isso que o sangue de Jesus tem poder, né? Mais adiante nós vamos falar por que há um embate contra a divindade de Jesus. Por que muitas religiões querem destituir essa divindade, tirar essa divindade de Jesus? Muitas religiões que se dizem cristãs, são pseudo-cristãs, eles têm Jesus ali como uma criatura, não é Deus. Na cabeça deles, Jesus é uma criatura, um pouquinho abaixo de Deus, finita, né? É um grande profeta, mas na cabeça deles não é Deus. Se Jesus não é Deus, ele não tem, o sangue dele não tem esse poder para remir. E por isso que a gente fica vendo assim, ó. Aí como na cabeça deles Jesus não é Deus, não tem esse poder de remissão, eles são obrigados a colocar uma teologia, uma soteriologia, que Jesus cumpre um pouquinho e nós temos que cumprir mais um pouquinho. Ou seja, como o sangue de Jesus deles, da teologia deles, não é infinito, porque o Jesus deles não é Deus, então eles precisam associar
um pedaço da obra de Jesus e mais uma contribuição humana. E eles caem de novo nas obras. Eles vêm para o lado de cá, ó, o sangue de Jesus ajuda, mas não resolve, né? Nós temos que também contribuir com o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus não é tão poderoso assim, porque Jesus não é Deus. Então a soteriologia dessas religiões, elas colocam Jesus fazendo um pedaço da salvação e o homem tem que concluir fazendo boas obras. É assim, né? E infelizmente nós vemos muitas religiões entrando por aí, né? Por exemplo, por que mataram Jesus? Mataram Jesus por causa de uma coisa, porque Jesus disse que ele era Deus, né? Porque os judeus tentaram acusar ele de tudo quanto é coisa e a Bíblia diz que eles não acharam nada. Só que daí o sumo sacerdote disse assim, ó, eu te conjuro que tu declare, tu é ou não é o filho de Deus? E Jesus disse, sim, eu sou. E aí o que eles fizeram? Mataram Jesus porque estava dizendo que era filho de Deus, que ele era Deus. Então eles não aceitaram. E hoje também não aceitam, né? Hoje eles não aceitam também que Jesus é Deus. Mas não só eles, tem muitas religiões cristãs, aliás, que se dizem cristãs, pseudo-cristãs, que elas também falam de Jesus, tem a Bíblia, mas eles não aceitam Jesus como Deus. Na cabeça deles, na teologia deles, Jesus ele é um semideus, né? Ele é um grande profeta respeitado, mas não é Deus, ele é uma criatura inferior a Deus. E aí, como nós falamos, essas religiões vão recorrer às obras porque o sacrifício de Jesus não é pleno, não consegue cumprir, né? Então, a morte de Cristo, né, ela substitui plenamente ele sendo Deus. É um sacrifício eterno, de um Deus eterno, de uma vida eterna, né? E sobra créditos na morte de Jesus, né? Então, basicamente, nós vemos assim, né, que o sangue de Jesus ele é superior à lei. O sangue de Jesus é superior ao poder dos mandamentos. O sangue de Jesus é superior ao poder das obras. E o sangue de Jesus, né, é o sacrifício perfeito que cumpre a necessidade da expiação dos nossos pecados. A justiça de Deus, ela fica plenamente satisfeita com a morte de Jesus, né? E dessa forma, Jesus ele passa a ser a única alternativa. Jesus é a única alternativa que nós temos. É a única condição que nós temos para o nosso lado. O resto é resto, né? O resto é simplesmente coisas que vieram para prefigurar a obra da redenção que estaria vindo, providência de Deus, mistério de Deus, escondido para ser revelado no tempo certo para a criação humana, né? Então, tá aí, que Deus abençoe os queridos irmãos. Nós vamos começar a estudar agora um pouco da pessoa de Jesus, o que a Bíblia fala da pessoa de Jesus, os atributos de Jesus, e vamos enxergar ele como a Bíblia mostra que é Jesus, né? E eu tenho certeza aí que você vai aprender bastante coisa, ou vai relembrar bastante coisa, né? Mas vamos orar, né? Vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos suplicar ao Senhor, vamos entregar o nosso dia. Deus é poderoso, maravilhoso, para nos dar não só a salvação, mas nos dar vitória em todas as áreas da nossa vida. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo presente que tu nos concedeste. Jesus, o nosso presente. Jesus, a nossa vitória. Jesus, a nossa esperança. Jesus, a nossa providência. Muito obrigado, Senhor, por esta porta de salvação, pelo presente da pessoa de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, dai-nos
a tua bênção no dia de hoje. Cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida dos nossos negócios. Sê conosco, Senhor, nos abençoando em todas as áreas. E usa-nos, Senhor, usa-nos como um canal do teu amor para aqueles que estão à nossa volta, para que te conheçam, Senhor, e que possam ter alegria, confiança, certeza que Jesus é a nossa solução. Assim nós te pedimos, tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe, uma ótima quinta-feira, se Deus permitir, até amanhã. Tchau!